Olá, pessoal, tudo bem? Professor Yuri Schneider aqui com vocês, mais uma vez começando uma aula de Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Um prazer estar aqui com vocês, certo? Nós paramos na aula passada, né? Estamos olhando o provimento, título 2 do provimento da promoção, vacância, remoção, redistribuição, né? Aquele título 2 que foi o artigo 10, no caso, né? Que eu olhei com vocês. O último artigo que eu olhei com vocês foi esse daqui que vocês estão olhando aí agora, né? O artigo 10 são formas de provimento de cargo público, nomeação, readaptação, reintegração, reversão, certo? Aproveitamento e recondução, né? E recondução. Então, foi isso que nós olhamos no final do vídeo passado, né? No final do vídeo passado, ok? Então, continuamos daqui, certo? Continuamos daqui aí a tua aula, né? Que nós estamos vendo. E agora começamos aqui no artigo 16. Me acompanhe ali, então. Ó. Nós temos que a nomeação começa no capítulo 3 da Lei 10.098, Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Primeira palavra daquela lista de formas de provimento. Não esquecendo, né, gente, que provimento é quando você está preenchendo um cargo. Preenchendo um cargo, certo? Isso. E nós temos ali a nomeação. Eu falei para você na última aula, que está aí no YouTube, né? Falei para vocês que nomeação é a única forma de provimento originária. Por quê? Porque antes da pessoa ser nomeada naquele cargo, ela nunca foi, certo? Todas as outras, ela já foi aquele cargo, certo? E aí, por algum motivo, ela deixou de ser aquele cargo, está indo para outro, ok? Ou então, né? E aí é uma forma diferente que a lei inventou, ou então ela saiu e está voltando. Então, por isso que nomeação é a única forma de provimento originária. Óbvio que se eu estou falando isso para você, é porque já caiu em prova. Assim como eu estou dizendo, tá bom? Isso. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Essa banca de agora para o TJ, que é a Fundação Getúlio Vargas, ela gosta de perguntar esse tipo de coisa, né? Bom, vamos lá. Artigo 16. A nomeação far-se-á, e ali está dizendo, em caráter efetivo, quando se tratar de candidato aprovado em concurso público para provimento em cargo efetivo de carreira ou isolado. Então, falamos que é uma nomeação em caráter efetivo. A pessoa passou num concurso público e assumiu um cargo público efetivo. Concurso público esse de provas ou de provas e títulos, né? E esse cargo efetivo ele pode ser de carreira ou isolado. O que é isolado? Isolado é um cargo que não tem plano de carreira. A pessoa entra numa carreira única e vai ali naquela carreira até o final. Ah, então ela não tem aumento de salário. Eu não falei isso. Só que ela não tem carreira, certo? Não passa da classe A para a classe B, da classe B para a classe C. Não tem as progressões, né? Padrão 1, padrão 2. Isso é só cargo de carreira. O de vocês será cargo de carreira. Tá bom? E aí nós temos dois ali, ó. Em comissão, cargo em comissão, que é aquele que entra por convite no cargo, lembra? Isso. Quando se tratar de cargo de confiança, de livre exoneração. Né? Livre nomeação e livre exoneração. Certo? E a exoneração ad nutum. A pessoa pode ir embora ou então ela pode ser exonerada, assim como ela foi convidada, ela pode ser retirada. Ok? Parágrafo único.
a nomeação em caráter efetivo. Veja só, né? Nós temos aqui embaixo. Aí. A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos aprovados, ressalvada a hipótese, né? Ressalvada a hipótese do candidato por última chamada, ou seja, ele não quis entrar, vai ser na última chamada de classificação, ok? Dependendo, né? Tem alguns editais de alguns concursos que dizem que a pessoa pode deixar o de trás passar na frente e ela fica esperando o próximo. Mas a grande maioria não. A grande maioria diz que ela vai para a fila, para o final da fila da classificação. Certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então o parágrafo único ele diz a nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos aprovados, ressalvada a hipótese de opção do candidato por última chamada. Certo? Ok? Então, agora nós temos, na sequência, o artigo 17. O artigo 17, que aparece aí para você, veja, lotação é a força de trabalho qualitativa e quantitativa de cargos nos órgãos em que efetivamente devam ter exercício os servidores, observados os limites fixados para cada repartição ou unidade de trabalho. Certo? Bom, então ele traz para você aí uma ideia de definição do que seria a lotação, né? É a força de trabalho braçal e intelectual, tá? Número de pessoas que tem. Então, por isso que ele diz força de trabalho qualitativa e quantitativa de cargos nos órgãos em que efetivamente devam ter exercícios os servidores. Veja, ele fala cargos, tanto cargos efetivos como em comissão, eles estão dentro e são colocados em uma lotação. Então a pessoa é lotada em algum lugar, certo? E aonde eles devem ter exercício, esses servidores, né? E esses limites são fixados para cada repartição ou unidade de trabalho por uma lei, obviamente, né? Aí depois nós temos ali o parágrafo 1º, a indicação do órgão sempre que possível, esse sempre que possível, entre vírgulas, tem que tomar cuidado, certo? É assim que se faz prova de concurso. Eu já fui, né, examinador de banca, aqui já, por exemplo, na UFSM, onde eu trabalho, né, na Universidade Federal de Santa Maria, já fiz alguns concursos aqui, eu elaborei as provas, né, e quando cai estatuto, a Lei 8.112, por exemplo, a gente muitas vezes tenta pegar o candidato se ele memorizou o entre vírgulas, certo? Então volta ali comigo, ó. Então tu vê, a indicação do órgão sempre que possível observará a relação entre as atribuições do cargo, as atividades específicas da repartição e as características individuais apresentadas pelo servidor, certo? Então, as atividades específicas da repartição e as características, veja bem, né, individuais apresentadas pelo servidor. Tome cuidado com isso, né? Depois, nós temos o parágrafo 2º que nos diz: tanto a lotação como a relotação poderão ser efetivadas a pedido ou ex officio, atendendo ao interesse da administração. Então, veja, o a pedido atenderá ao interesse da administração, ou seja, o servidor ele pode pedir, mas pode não levar. E o ex officio é no interesse da administração. E aí, claro, em tese, o servidor ele não pode negar.
certo? Em tese, ele não pode negar. Tem alguns casos, dependendo, né, previstos em alguma lei, que até poderia ter ali o impedimento de o servidor não sair de sua lotação, né? Mas, em regras gerais, né, o ex officio é no interesse da própria administração, certo? O parágrafo 3º, por sua vez, nos diz: nos casos de nomeação para cargos em comissão, nomeação para cargos em comissão ou designação para funções gratificadas, a lotação será compreendida no próprio ato. Então, o que ele quer dizer com isso? É que, na verdade, já na hora, né, que ele vai ser nomeado, na nomeação ali, já está dizendo para ele aonde ele será lotado, aonde ele tem que assumir, aonde é que ele vai entrar em exercício, aonde, no caso da nomeação, logo depois ele vai tomar posse e vai entrar em exercício. No caso da designação para uma função gratificada, ele já entra em exercício, ele não tem posse. Não tem posse. Posse só terá em casos em que a pessoa entra em um cargo por nomeação. Você verá isso comigo, tem que tomar cuidado nisso. Então, posse é só quando teve nomeação. Se por um acaso ele entrou numa função gratificada, então ele não foi nomeado, ele foi designado, é o que está dizendo ali. Então não tem posse, entra-se direto em exercício, certo? É o que diz ali o parágrafo 3º do artigo 17, ok? Continuando, temos ali então a posse, né? Temos a posse. Chegando aqui para você, você pode notar ali o artigo 18, é o capítulo 5, né? Capítulo 5. Temos ali que a posse é a aceitação expressa do cargo. Já está dizendo para você o que é isso. Então, a posse, ela é o quê? Uma aceitação expressa do cargo. Então, a partir do momento que a pessoa toma posse, ela está aceitando o cargo. Como é que se dá? Como é que acontece? Bom, ali está dizendo, né, gente? Formalizada com a assinatura do termo no prazo de 15 dias a contar da nomeação. A contar da nomeação. Ok? A contar da nomeação. Prorrogável por igual período a pedido do interessado. Certo? Então, veja, algumas coisas que você não pode esquecer. O que é posse? É a aceitação expressa do cargo. Não é a nomeação que é a aceitação expressa do cargo, é a posse. Não é entrar em exercício que é a aceitação expressa do cargo, é a posse, certo? Como a posse é formalizada com a assinatura do termo, que se chama de termo de posse. Ela é formalizada assim, ok? Num prazo de, cai muito em prova, principalmente para o pessoal de técnico, né? 15 dias. Da nomeação até a posse, 15 dias. A contar do ato de provimento, da nomeação, por isso que eu falei. Prorrogável por igual período a pedido do interessado. Então, é prorrogável por igual período, e aí, no caso, só se for a pedido do interessado. Certo? O prorrogável é que pode ser ou não, mas é a pedido do interessado. Não é pela administração. Depois que ela botou o prazo, tá ali o prazo. Certo? Tome cuidado com isso. Parágrafo 1º, você pode notar ali, quando se tratar de servidor legalmente afastado do exercício do cargo, o prazo para a posse começará a fluir a partir do término do afastamento. Então, veja, se por um acaso já for servidor, ele já for servidor, no caso, público,
e estiver afastado por algum motivo legal, e ele for nomeado num cargo e agora tiver que tomar posse, a posse, o período começa a contar para tomar posse a partir do término do afastamento. Ah, entendi, prof. Eu já tinha lido isso e não tinha entendido. Não, é que se ele já for servidor público do Estado, já tiver um cargo, e ele estiver entrando no outro, seja cargo efetivo ou cargo em comissão, ele vai ser nomeado. Vai ter o prazo para tomar posse. Tá, vai contar do quê? Da data da nomeação? Não, já que ele é servidor e ele está afastado, digamos, está de férias, é do término das férias, certo? É o afastamento, a partir do término do afastamento. Tá bom? Legal, boa questão de prova, né? Excelente questão de prova. Depois o parágrafo 2º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Se tiver só procuração, tá errado. Tem que ser procuração específica. Certo? Que mais? No ato da posse, o servidor deverá apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Isso, lembra daqueles requisitos que vimos no vídeo passado? Quais os requisitos para tomar posse? Nacionalidade brasileira, né? Aptidão física e mental, lembra disso? Aí depois nós temos um outro no artigo 8º, que é a inspeção médica, certo? Qual é um outro requisito? 2, né? Nós temos ali um requisito, ó. Nós temos a declaração, né? Mais uma declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Cargo, emprego ou função pública. Por quê? Porque no Brasil, pelo artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, 16 e 17 da Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, exceto em algumas hipóteses que estão lá na Constituição, desde que tenha compatibilidade de horário, certo? Então, por isso, parágrafo 3º traz mais um requisito que tem que se apresentar na data da posse. Certo, gente? Temos ali agora o artigo 19 e você pode enxergar, né? A autoridade a quem couber dar posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram cumpridas as formalidades legais prescritas para o provimento do cargo. Então, você não pode esquecer isso, né? Vai ter uma autoridade que a ela vai caber a posse, né? Quando, por exemplo, eu tomei posse aqui na Universidade Federal de Santa Maria, quem me deu a posse, quem estava assinando ali, estava junto comigo, me dando posse, foi o reitor na época, certo? Foi o reitor da universidade, a autoridade máxima no caso, certo? Me deu a posse. Fotinho, tudo, e bababá, certo? É o que vai acontecer com você daqui mais um tempo lá no Tribunal de Justiça. Talvez seja, né, a autoridade, né, possa ser aqueles que estão ali, ó. Olha ali o artigo 21, ó, gente. Vamos pular para o artigo 21, ó. São competentes para dar posse o governador do estado aos titulares de cargos da sua imediata confiança, certo? Aos secretários de Estado e os dirigentes de órgão diretamente ligados ao chefe do Poder Executivo, aos seus subordinados hierárquicos, né? Só que aí é que está o negócio, né, gente? Pode ser que no regimento interno do TJ diga lá quem vai te dar a posse. Pode ser o presidente do TJ, pode ser o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, tem que ver o regimento que cai para você também no seu concurso público. Mas aqui na Lei 10.098, o artigo 21 diz, né? São competentes para dar posse governador do estado, para quem? Aos titulares de cargos de sua imediata confiança. 2, os secretários de Estado e os dirigentes de órgãos diretamente ligados ao chefe do Poder Executivo, aos seus subordinados hierárquicos. Então, veja, é o diretor de uma autarquia, o diretor-presidente, né? O cargo vai tomar posse de uma autarquia, o diretor-presidente da autarquia. É numa administração direta,
é lá na polícia, digamos, então é o secretário de Justiça e Segurança do Estado, certo? É isso que está dizendo ali. Vocês do TJ vai ter lá em algum regimento, porque você pode notar, se você olhar nos próximos artigos, não diz ali, né? Então, realmente, né? Então, nós temos ali a ideia que você tem aí na sua tela, né? Você pode notar que aquilo que cai para você da 10.098 só fala do governador, os secretários de Estado e dirigentes de órgãos diretamente ligados ao chefe do Poder Executivo. Certo? Ok? O artigo 20 ali, né, gente? Se a posse não se der no prazo referido no artigo 18, será tornado sem efeito a nomeação. Então, veja, ele não é exonerado. É nomeado, não tomou posse no prazo legal, torna sem efeito a nomeação. Lá na tua prova pode colocar, ele será exonerado. Não. Torna sem efeito a nomeação. Certo? É isso que tem que estar escrito na hora da prova lá como correto, tá? Qual é o prazo referido no artigo 18? São 15 dias. São 15 dias a contar da nomeação, ou, se ele já é servidor, a contar, está afastado, a contar do término do afastamento. Tá bom? Voltando ali no artigo 19, né? De novo, a autoridade a quem couber dar posse verificará, sob pena de responsabilidade. Então ela pode ser responsabilizada, né? Se foram ou não cumpridas as formalidades legais prescritas para o provimento do cargo. Certo, gente? Então nós temos aí mais esses artigos do 19 ao 21, ok? Agora do exercício, né? Do exercício. Então nós temos ali, ó. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e dar-se-á no prazo de até 30 dias contados da data da posse. Contados da data da posse. Então veja, temos um outro prazo aqui que tu não pode esquecer. Então, o que aconteceu ali? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho que não era isso. Aqui, né? Então, voltando ali no exercício, né? O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. O que é desempenho? O que é o exercício? É quando ele entra e começa a trabalhar. E, efetivamente, a pessoa começa a trabalhar. Certo? E dar-se-á no prazo de até 30 dias contados da data da posse. Se teve posse. Para ter posse, teve que ter nomeação. Entendi, prof. Então significa que eu tenho que tomar cuidado, porque lá pelas tantas pode ele ser designado numa função gratificada que não teve posse, vai entrar em exercício direto. Sim, é isso mesmo. Então começamos ali, ele começa contados da data da posse, tá? Mas espera porque tu vai ver. Então o que diz ali agora, ó? Veja, parágrafo 1º, será tornada sem efeito a nomeação, certo? Do servidor que não entrar em exercício no prazo estabelecido nesse artigo. Então veja, na Lei 10.098, ele também entendeu que se por um acaso ele é nomeado, não toma posse, torna sem efeito a nomeação. Ele é nomeado, toma posse, mas não entra em exercício até 30 dias, aqui também torna sem efeito a nomeação. Então tem que tomar muito cuidado com isso, gente, porque em outros estatutos, certo? Seria outra coisa, aconteceria outra coisa. Aqui, nomeou, não tomou posse, torna sem efeito a nomeação. Nomeou, tomou posse, não entrou em exercício em até 30 dias, torna sem efeito a nomeação. Característica da Lei 10.098. Certo? Ali, ó, parágrafo 2º. Compete à chefia imediata da unidade administrativa onde for lotado o servidor
dar-lhe exercício e providenciar nos elementos necessários à complementação de seus assentamentos individuais, certo? Então, todo o resto, né, que for necessário para colocar no assentamento individual da pessoa, isso tudo é pela chefia imediata da unidade aonde ele for lotado, aonde o servidor for lotado, certo? Inclusive é esse chefe ali que vai chegar para você e vai dizer, ó, tu tem algum período de contribuição, alguma coisa, né? Tu tem algum tempo de serviço em outro serviço público, então tu me informa que eu vou mandar para o setor competente para que eles colocarem no teu assentamento funcional, certo? Então, compete a quem? A chefia imediata da unidade administrativa onde for lotado o servidor, certo? É ela que vai lhe dar exercício e providenciar nos elementos necessários a complementação dos seus assentamentos individuais, certo? Parágrafo 3º. A readaptação e a recondução, que são hipóteses de provimento, que a gente viu, são hipóteses de provimento que estão lá no artigo 10, né? Então, a readaptação e a recondução, bem como a nomeação em outro cargo com a consequente exoneração do anterior, não interrompem o exercício, certo? Significa dizer que a pessoa entra em exercício naquele momento, então é como se não tivesse falhado ali nenhum dia. É isso que está dizendo o parágrafo 2º, aliás, o parágrafo 3º, perdão, parágrafo 3º do artigo 22. Então, a readaptação e a recondução, bem como a nomeação em outro cargo, com a consequente exoneração do anterior, não interrompem o exercício. Significa que começa a contar da onde parou, certo? Da onde ele saiu do cargo antigo ou da onde ele foi readaptado. Só para título, né, de explicação, a readaptação, né, gente, é uma hipótese de provimento em que o servidor estava trabalhando, daqui a pouco ele não tinha mais condições físicas ou mentais para continuar no mesmo cargo, não era a hipótese de aposentadoria, acharam um outro cargo para ele e ele foi readaptado. É como se fosse, entre aspas, uma troca de cargo sem concurso público, certo? A recondução, no caso, é quando o servidor, no caso, ele passou num concurso, uma das hipóteses, né? Passou num concurso novo, né? Chegou nesse concurso, começou a contar o estágio probatório, ele entrou no outro cargo. No caso, ou ele foi exonerado porque rodou no estágio probatório, ou então ele desistiu daquele novo cargo durante o estágio probatório, ele pode voltar para o cargo de origem, desde que no cargo de origem ele já fosse estável no serviço público, desde que ele já tenha estabilidade no serviço público estadual. Certo? Beleza? Então é isso que é recondução. Estou explicando para tu não ficar boiando. São duas formas, no caso de provimento, que não interrompe o exercício. Se ele entrar para um outro cargo, começa da onde ele saiu do outro, já começa a contar o exercício. Isso é interessante, que é para fins de avanços, para fins aí de possíveis adicionais que um servidor possa ganhar, para contagem de tempo de promoção por antiguidade, né, nesse sentido. Tá bom? Parágrafo 4º, nós temos ali o prazo de que trata esse artigo para os casos de reintegração, que é outra forma de provimento, reversão e aproveitamento, será contado a partir da publicação do ato no Diário Oficial do Estado. Então, veja, a reintegração acontece quando o servidor ele foi demitido e ele conseguiu anular a demissão, ele volta pela porta de provimento chamada reintegração. A reversão, o servidor foi aposentado e ele voltou, ele se aposentou por incapacidade, certo? E aí ele não mais apresenta a doença que o incapacitou, que o aposentou. Ele volta obrigatoriamente pela porta da reversão.
E o aproveitamento acontece quando o servidor já era estável e o cargo dele foi extinto ou declarado desnecessário. Como ele já era estável no Estado, né, ele vai para uma redoma especial de proteção chamada disponibilidade. E ele fica lá, numa espécie de inatividade, ganhando remuneração proporcional ao tempo de serviço. Né? Bom, mas aí acharam um outro cargo, né? A administração vai fazer de tudo para achar um outro cargo para ele. Não é interessante uma pessoa que possa trabalhar ficar parada em casa. Então eles vão fazer de tudo para achar um outro cargo na administração pública do Estado. Acharam um outro cargo assemelhado em funções e valores, ele vai voltar obrigatoriamente pela porta do aproveitamento, tá? Então são outras 3 formas de provimento que o Yuri só tá te falando. Volta esse vídeo várias vezes para ver a explicação, só para tu não ficar boiando, porque as explicações não caem na tua prova, né? Eles não colocaram isso ali, né? Mas tá ali esse parágrafo 4º, tu tem que entender. Daqui a pouco eles mudam a palavra. Então decora a palavra reintegração, reversão e aproveitamento e decora ali aquilo que diz: será contado o exercício, o prazo, aquele que diz lá em cima no caput, será contado a partir da publicação do ato, né, de reintegração, reversão ou então aproveitamento do ato no Diário Oficial do Estado. Certo? Então começa a contar o até 30 dias dali. E o artigo 22, né? O exercício é o efetivo desempenho. Desculpe, o parágrafo 3º do 22, né? E a readaptação e a recondução, aí bem como a nomeação em outro cargo, daí não interrompe o exercício, continua dali, certo? A pessoa entra e continua o exercício dela a partir dali, tá bom? Então, na verdade, isso é muito importante, né? Porque nos outros interrompe o exercício da pessoa. Ela para de ter serviço público naquele tempo ali, né? Então não conta para algumas coisas. Agora, quando a pessoa é readaptada, reconduzida, ou sai de um cargo, é exonerado e entra já no outro, não interrompe, né? Fica o exercício da onde parou, continua contando. Na reintegração, a pessoa é demitida, interrompeu o exercício, certo? Aí ela volta depois da reintegração, mas ela volta e começa o exercício dali, da onde ela voltou, começa o exercício a contar do data que está no Diário Oficial, certo? Começa a contar o prazo para ela entrar em exercício de novo, certo? Isso acontece com reintegração, reversão e o aproveitamento. Tá bom, gente? Bom, aí nós temos ali agora, né, a continuação, o artigo 23, certo? O artigo 23, que diz ali, né? O artigo 23. O servidor removido ou redistribuído ex officio, que deva ter exercício em outra localidade, terá 15 dias para entrar em exercício, incluindo neste prazo o tempo necessário ao deslocamento para a nova sede. Então veja, remoção é um instituto que não é provimento, não é vacância, é um instituto que está trabalhado dentro da Lei 10.098. Não cai o artigo que fala da remoção, mas é interessante que tu saiba que remoção, né, é isso, é o deslocamento do servidor de uma sede para outra, no mesmo local, no mesmo município, né, de um órgão para o outro na mesma sede, ou de um órgão para outro com sede diferentes. Pode mudar de endereço, inclusive, certo? Ou então ele está num prédio, está lá no 15º andar, no órgão tal, e ele é removido para o órgão tal, vai lá para o 2º andar. Não teve mudança de domicílio, mas teve remoção. E a redistribuição é quando pegam o cargo do servidor com ele em cima e todos os outros cargos que estão até vagos e resolvem para realocar, né? Tá precisando de mais gente com aquele cargo lá num outro cargo, num outro órgão público. Então tu pega aquelas cadeiras, pensa assim, como se fossem cadeiras ocupadas ou não, só para você conseguir memorizar, e coloca definitivamente num outro órgão, certo? Por quê?
Porque lá tem mais demanda de trabalho. Então, todas as vezes agora que nós fizermos concursos novos para ocupar essas cadeiras, nós sabemos agora que nós passamos 50 cargos ocupados ou não, definitivamente para um outro órgão. Agora tem 50 cargos lá. Aqui só ficou 20 porque não tinha tanta demanda de trabalho. É isso que se chama redistribuição. O Yuri fala que é a dança das cadeiras. Né? É porque é cadeira, porque eu represento o cargo como se fosse uma cadeira, que ele pode estar com alguém sentado nele ou não, né? Que é um cargo vago ou não. Isso é redistribuição. Remoção é a mudança do servidor. É o servidor que é removido, certo? O cargo dele fica. Ele é removido para um outro cargo igual, mas num outro lugar para trabalhar. Enquanto que redistribuição é o cargo que vai. Com o servidor sentado no cargo ou não, com o servidor no cargo ou não, ele provida o cargo ou não. E aí o artigo 23, ele diz ali, né, gente? O artigo 23, ele diz ali, né, o servidor removido ou redistribuído ex officio, que deva ter exercício em outra localidade, aí ele terá 15 dias, não são 30, 15 dias para entrar em exercício, incluído aí neste prazo o tempo necessário ao deslocamento para a nova sede. Parágrafo único, na hipótese de o servidor encontrar-se afastado do exercício do cargo e o prazo a que se refere esse artigo, será contado a partir do término do afastamento. Então ele foi removido, tudo bem, mas ele estava em férias quando ele voltar de férias, certo? Então ele foi redistribuído, os cargos foram redistribuídos. Tá, tem 15 dias para ir lá começar a trabalhar, tá tudo bem, mas ele tá em licença alguma coisa, então deixa ele voltar da licença. Certo? É isso o que diz o parágrafo único. Tá bom? O artigo 24 diz que a efetividade do servidor será comunicada ao órgão competente mensalmente por escrito, na forma do regulamento. Então, todo mês tem que dizer, né, se ele teve exercício ou não, e é isso que é a efetividade, no caso, que diz ali, né? A efetividade do servidor será comunicada ao órgão competente mensalmente por escrito, na forma do regulamento. Aí vai ter um regulamento interno para cada órgão, para cada entidade, dizendo como é que se informa isso. E a aferição da frequência do servidor, diz ali o parágrafo único, né? Para todos os efeitos, será apurada através do ponto, certo? Nos termos do regulamento. Então, como é que se afere a frequência de um servidor ou servidora, então é através do ponto. E vai, claro, estar isso num regulamento interno de cada órgão, de cada entidade. Ok? Bom, nós temos aí agora o artigo 25, né? O artigo 25, que você me acompanha. O servidor poderá afastar-se do exercício das atribuições do seu cargo no serviço público estadual, mediante autorização do governador nos seguintes casos. Então veja, né, gente? Tem que ter, não esquece disso, né? Tem que ter ali, né, a autorização do governador. Não é só avisar e sair. Tem que ter a autorização. Então o servidor, ele poderá afastar-se do exercício das atribuições do seu cargo no serviço público estadual, mediante autorização do governador, nos seguintes casos. E ali diz, ó, colocação à disposição, e aí não tem nada a ver com disponibilidade, é um chefe colocando o servidor à disposição, porque algum motivo ou outro, né, o chefe chegou à conclusão de que ele pode ficar à disposição, podem aproveitar ele em outro lugar, não estou precisando ali, certo? 2, estudo ou missão científica, cultural ou artística. Tá? 3, estudo ou missão especial de interesse do Estado. Então, note 2 missões. Científica, cultural ou artística, autorização do governador, ou estudo ou missão especial, certo? Mas aí de interesse do Estado, também com autorização do governador, ok? Parágrafo 1º, ele diz, o servidor somente poderá ser posto à disposição de outros órgãos da administração direta, autarquias ou fundações de direito público do Estado,
para exercer função de confiança, certo? Então, veja, colocar à disposição, né, tem isso, né, para função de confiança, só se for para função de confiança, não para cargo em comissão, certo? Então é para exercer uma função de confiança, é o que diz ali, certo, gente? Ok? Continuando, vamos agora ao próximo artigo que nós temos ali, aliás, os próximos parágrafos, né, do artigo 25. Nós temos: o servidor somente poderá ser posto à disposição de outras entidades da administração indireta do Estado, ou seja, empresas estatais, né, ou de outras esferas governamentais para o exercício de cargo ou função de confiança. Ah, entendi, prof. Significa então que no outro é só em termos de função de confiança, que era como se fosse uma FG, e aqui é cargo ou função de confiança, que daí é o cargo em comissão, ou então um cargo que ele vai ter lá uma função gratificada. Isso mesmo. Então aqui aumentou aquilo que está ali, certo? No texto da lei. Então tome cuidado, né? Aí depois vem ali o parágrafo 3º, ficam dispensados da exigência do exercício do cargo ou função de confiança, previsto nos parágrafos anteriores, quem? Né? Os afastamentos de servidores para o Sistema Único de Saúde, ok? Aí, né? Aí é outra coisa, né, gente? Aí é para ir para o Sistema Único de Saúde, daí tu não precisas, pode ser para outra função que não de confiança, certo? Ou então os afastamentos nos casos em que haja necessidade comprovada e inadiável do serviço, né, para o exercício de funções correlatas às atribuições do cargo, desde que haja previsão em convênio. Então aqui é uma outra hipótese que não seria, no caso, uma função ou cargo de confiança. Nesses casos de afastamentos, nos casos em que haja necessidade comprovada e inadiável do serviço para o exercício de funções correlatas às atribuições do cargo, desde que haja previsão em convênio, tá? Desde que haja previsão em convênio, é o que está dizendo ali, certo, gente? Não pode esquecer de maneira nenhuma. Ainda nós temos o parágrafo 4º, certo? Temos ainda o parágrafo 4º, que você pode notar. Nós temos ali, né, do pedido de afastamento do servidor, deverá constar expressamente o objeto do mesmo, o prazo de sua duração e, conforme o caso, se é com ou sem ônus para o Estado, certo? É isso que está dizendo ali, se é com ou sem ônus para o Estado, tá certo? Então, isso daí tem que constar expressamente qual é o objeto do afastamento, certo? O prazo de duração e, se for o caso, se é com ônus ou não para o Estado. Depois nós temos ali, parágrafo 5º, o servidor estável poderá ser autorizado a, no interesse da administração e em campo de estudo vinculado ao cargo que o servidor exerce, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se com a respectiva remuneração ou subsídio para participar de programa de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior no país ou no exterior, conforme regulamento. Então, desde 2020, nós temos na Lei 10.098 a possibilidade de um servidor estável, tem que tomar cuidado na prova ali, ó, ele já tem que ter a estabilidade, ele pode ter a autorização, certo? De que no interesse da administração, e óbvio que em campo de estudo vinculado ao cargo que o servidor exerce, certo? E desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, daí ele poderá ser afastado,
ganhando a respectiva remuneração ou subsídio, no caso, tá, gente? Seu subsídio, no caso, para participar de programa de pós-graduação, o que é estrito sensu? Mestrado, doutorado, certo? Em instituição de ensino superior, no país ou no exterior, conforme um regulamento. Então tem que tomar cuidado a esses detalhes que ali estão e tem um regulamento interno de cada órgão, de cada entidade que vai regulamentar isso, vai regrar isso, certo? Ainda nós temos o artigo 26, quase chegando ao final desta aula, né? Ultrapassamos um pouquinho ali, mas, né, para não ficar capenga na aula também, né? Vamos até o 27. Temos ali o artigo 26, salvo nos casos previstos nesta lei, o servidor que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos será demitido por abandono de cargo com base em resultado apurado em inquérito administrativo. É o chamado abandono de cargo. Veja, mais de 30 dias consecutivos. Mais de 30 dias consecutivos, certo? E, obviamente, né, vai ter que responder um PAD, a gente fala que é um PAD sumário, né, tem regras especiais, processo administrativo especial, para demiti-lo por abandono de cargo, né? Salvo nos casos previstos na lei, onde, claro, o afastamento pode ser por mais de 30 dias no caso. Por isso que começa ali. A regra é abandono de cargo, salvo as exceções previstas em lei. Certo? Ok? Bom, temos ali também, então, e por fim, o artigo 27, né, gente? Iniciando ali o artigo 27, nós temos na tua tela o seguinte: o servidor preso para perquirição de sua responsabilidade em crime comum ou funcional será considerado afastado do exercício do cargo, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º, bem como nos incisos 4, né? E parágrafo 2º e 3º do artigo 80, certo? Então depois nós vamos olhar isso, tá, gente? Então, veja, o servidor que, no caso, ele for preso para perquirição de sua responsabilidade, enquanto ele está respondendo por isso, e ele for preso em crime comum ou funcional, ele será afastado do exercício do cargo. Veja, afastamento não gera vacância. Afastamento não gera vacância. O cargo dele não está vago, certo? Será afastado do exercício do cargo, certo? E aí tem algumas coisas que devem se observar do artigo 80. Mas, né, ele diz ali, né, será afastado, observado o disposto no artigo 80, e aí diz ali, né, tá? O que vai acontecer com ele, né, gente? Então nós temos ali, ó, ele será considerado afastado do exercício do cargo, observado, né, o disposto no parágrafo 1º e 2º, bem como nos artigos 80. Em valor equivalente à remuneração total, ou seja, o que ele vai ganhar de remuneração, certo, gente? O que está dizendo? O que ele vai ganhar de remuneração, né? Em valor equivalente à remuneração total do cargo por até 180 dias, então ele vai ter um desconto, né? Um valor equivalente à remuneração total do cargo por até 180 dias, ele vai ganhar isso, né? Ele vai ter um valor equivalente a 2/3 da remuneração do cargo no período que exceder a 180 dias e não ultrapassar 730, certo? Daí é o que ele vai receber, certo? E, no caso 3, sem remuneração, ele vai ficar sem remuneração no período que exceder a 730 dias. Veja que tudo isso entrou na Lei 10.098 em 2020. Então tem que tomar muito cuidado, que é bem possível de se perguntar isso, tá, gente? Ok? Isso é bem possível de se perguntar, tá bom? Bom, depois nós temos ali o parágrafo. Primeiro, absolvido, terá considerado este tempo
como de efetivo exercício, sendo-lhe ressarcidas as diferenças pecuniárias a que fizer jus, se ele for absolvido. Certo? E o parágrafo 2º, o servidor preso para cumprimento de pena decorrente de condenação por crime, se esta não for de natureza que determine a demissão, ficará afastado do cargo sem direito à remuneração até o cumprimento total da pena, fazendo jus os seus dependentes ao benefício de que trata lá o 259-A da lei complementar, né, no caso que é a 10.098, que é o auxílio reclusão no caso. Certo, gente? Que daí é o auxílio reclusão que ele vai ganhar. Mas daí, se ele for preso definitivamente e não tiver essa prisão, não levar à demissão dele, ele vai ficar afastado, não vai ganhar nada, porque já vai ter ultrapassado 730 dias, e aí ele não vai ganhar remuneração, mas a família tem direito àquele auxílio que está estabelecido no artigo 259-A da lei complementar. Ok? Certo? Bom, nós temos aqui ainda, né, o artigo 80, que eu acho interessante colocar para você o que seria esse artigo 80 citado ali no 27, né, gente? O que seria o artigo 80 que está citado no artigo 27, lá no caput do artigo 27, e diz, né, que o servidor, ele perderá, né? O 4, ele diz a totalidade de sua remuneração durante o afastamento do exercício no cargo nas hipóteses previstas no artigo 27 desta lei complementar, observado o disposto nos parágrafos 2º e 3º. É que o 80 ele fala da remuneração, né? Então, quando é que ele pode perder a remuneração? É nos casos estipulados, né, no artigo 27. Ele vai ganhar toda a remuneração até um certo período, depois de 180 até, né, 730 ele vai ganhar 2/3, acima de 730 ele não vai ganhar nada, certo? Então é o que diz ali, você pode fazer um contraponto, digamos assim, com o antigo, né? Olha lá, ó, de 180 a 730, ele vai ganhar 2/3, sem remuneração nenhuma no período que exceder a 730, e lá no inciso 1, ele vai ganhar toda a remuneração, né, até os 180 dias. Mas o artigo 80, ele vai conversar, né? Não diz nada de diferente, certo, gente? Pode ver, não diz nada de diferente, só está dizendo que o servidor, ele perderá, e aí tem alguns artigos incisos ali que diz, né, quando é que ele perderá toda a remuneração ou parte da remuneração, e o inciso 4, ele dialoga com o 27, dizendo que ele vai perder a totalidade de sua remuneração durante o afastamento do exercício do cargo, nas hipóteses previstas no artigo 27 desta lei, que é aquilo que tu já viu comigo, né? Observado o disposto no parágrafo 2º e no parágrafo 3º do artigo 80. O que diz o parágrafo 2º? Diz ali, ó, o servidor preso, né? O servidor preso para a perquisição de sua responsabilidade em crime comum funcional, perceberá 2/3 da remuneração do cargo pelo prazo de até 180 dias. Mesma coisa o que diz lá no 27. E o parágrafo 3º, o servidor preso para a perquisição de sua responsabilidade em crime decorrente de ato praticado no exercício regular do cargo público, perceberá remuneração observadas as seguintes disposições, né? E aí nós temos ali algumas disposições estabelecidas no artigo 80, certo? Aonde vai dizer a mesma coisa que diz o artigo 27 também, quando é que ele vai perder a sua remuneração, tá bom? Então é isso que diz ali o artigo, no caso, o artigo 80, né? O parágrafo 3º, parágrafo 2º aí do artigo 80, que está dialogando, no caso, com o artigo 27 da Lei 10.098. Certo, gente? Então, terminamos aqui o nosso vídeo, fomos a 53 minutos, mas para olhar do 16 até o 27, demorou isso daí. Mas é um vídeo aí gratuito para ajudar você público, né? Para ajudar você a ter a sua aprovação. Agradeço a atenção de todos, fico esperando o próximo vídeo que nós vamos continuar analisando a Lei 10.098/94, já estou postando lá no YouTube, no meu canal, Professor Yuri Schneider. Tchau!